E aí, pessoal, na aula de hoje vamos ver este exercício. Então, aqui é um exercício de fenômenos transitórios. Então, o enunciado diz o seguinte: obter uma equação que descreva como a corrente I varia com o tempo. Então, quando o interruptor é fechado, ok? Então, depois nos dão aqui esses dados. Então, eles querem saber qual é a lei de variação dessa corrente. Então, quando esse interruptor é fechado, ok? Então, vamos lá resolver esse exercício de fenômenos transitórios. Então, nós podemos aqui iniciar nossa resolução, ok? Então, para resolver esse exercício, primeiro a gente pode dizer que a tensão aqui na resistência mais a tensão aqui no indutor, né, uma vez que o sentido é o mesmo, há de ser igual à nossa força eletromotriz, ok? Então, nós vamos dizer que a tensão na resistência, que é a tensão aqui, né, mais a tensão aqui no indutor, né, será igual à nossa força eletromotriz, uma vez que o sentido aqui é o mesmo quando a gente gira a nossa malha neste sentido que o cursor está a girar, ok? Então o sentido coincide. Então por isso que aqui tudo é positivo. Então, a tensão na resistência sabemos que é R vezes G. E a tensão no indutor sabemos que é L dI sobre dt. Então nós podemos escrever isto aqui, ok? Então a tensão na resistência é R vezes I. E a tensão no indutor, né, é L dI sobre dt, ok? Então, daqui o que a gente precisa fazer é resolver essa equação diferencial. Então, como é que a gente resolve essa equação diferencial? A gente tem que saber que a solução dessa equação diferencial é uma solução, né, do tipo I em função do t será igual a uma componente livre mais uma componente estacionária, ok? Então, nós precisamos saber como encontrar essa componente livre e como encontrar essa componente estacionária. Então, vamos começar com essa componente livre. Então, esta componente livre, né, é dado a partir dessa forma. Então, é dado por A elevado a pt, ok? Então, temos que achar o valor desse P e o valor desse A. Então, primeiro achamos o valor desse P. Então, o valor desse P é a solução da equação característica, ok? Então, a equação característica, para nós podemos ter, é só a gente igualar essa expressão a zero. E aqui onde tem di sobre dt, substituímos por p elevado a 1, porque é derivada de primeira ordem. E aqui no i, né, como não é derivada o i, né, aqui não é nenhuma derivada, vamos substituir por p elevado a 0, porque i é como se, quando não tem derivada, significa que é derivada de ordem 0. Então, aqui, como é derivada de ordem 0, substituímos por p elevado a 0, e aqui, como é derivada de primeira ordem, substituímos por p elevado a 1, ok? Então, igualamos a 0. Então, como p elevado a 0 dá 1, passaremos a ter isto aqui. Então, nós vamos achar esse p com base nessa equação característica, ok? Então, repito, essa equação característica a gente obteve igualando essa expressão, né, a 0 e aqui onde tem di sobre dt, como é derivada de primeira ordem, substituímos por p, quer dizer, elevado a 1. Então, aqui, como é i, significa que não tem derivada aqui no i, né? Significa que é derivada de ordem 0. Então, como aqui é derivada de ordem 0, substituímos por p elevado a 0. Como p elevado a 0 dá 1, então por isso que aqui não aparece o p, né? Porque ficou 1. Né? E 1 vezes r deu r. Então, daqui é só achar esse p. Então, esse p acharemos passando esse r para o outro membro ficar negativo e esse l passa a dividir. Então, nosso p será dado a partir dessa expressão. Daqui é só fazer a substituição dos valores. Então, teríamos isto aqui. Uma vez que esse r, né, vale 8 e esse L, né, vale 2. Então, 1000 R. Então, como esse 1000 vale 10 elevado a menos 3, por isso que aqui vem 10 elevado a menos 3, com 2, que é esse 2. Depois, esse 10 elevado a menos 3 é esse M. Então, daqui é só fazer esse cálculo, né, como 8 sobre 2 dá 4. Este 10 elevado a 3, quando passa para o numerador, vai ficar 3 positivo. Então, isto aqui dá menos 4000, ok? Então, já temos o valor de P. Então, nós já podemos substituir esse valor de P aqui, ok? Então, já teremos isto aqui. Então, significa que a componente livre será essa expressão, ok? Então, esse A determinamos depois de nós já termos a equação, né? O A não temos como calcular agora. Vamos calcular no fim, depois de já termos montado essa equação, ok? Então, como já temos a componente livre, né, que está aqui, temos que determinar essa componente estacionária. Então, essa componente estacionária, né, é a corrente, como aqui é I, né? Então, essa componente estacionária vai ser a corrente nesse circuito depois que este fenômeno transitório já tiver passado, né? Vai ser a corrente já no infinito, né? Quando o fenômeno transitório já tiver passado, ok? Então, essa componente estacionária vai ser a corrente
enquanto esse circuito está fechado e está a funcionar normalmente. Então, sem nenhum transitório, sem estiver a ocorrer nenhum fenômeno transitório. Então, quando passa o fenômeno transitório, é só nós analisamos esse circuito normalmente. Então, para encontrar essa componente estacionária, é só nós analisamos esse circuito normalmente, como se não houvesse nenhum fenômeno transitório, ok? Então, tendo em conta que isso aqui está fechado, né? Porque dizem que este interruptor foi fechado. Ok, então analisando normalmente este circuito, como é que nós vamos encontrar essa corrente? É só nós vermos aqui. Então, como essa fonte é uma fonte de corrente contínua, né? Aqui são 10 volts, então significa que é corrente contínua. Então, como essa fonte é uma fonte de corrente contínua, e nós sabemos que o indutor em corrente contínua comporta-se como uma chave fechada, ou seja, não tem resistência, então aqui é como se estivesse fechado, aqui é como se esse indutor não estivesse e aqui estivesse fechado, né? Então, a corrente nesse circuito vai ser essa tensão sobre essa resistência, ok? Então, essa componente estacionária vai corresponder a essa tensão vezes essa resistência, uma vez que o indutor estará a comportar-se como uma chave fechada, né? Aqui é como se estivesse fechado, né? Então, nós vamos calcular essa corrente estacionária como sendo, né, a nossa tensão na fonte sobre a resistência, ok? Então, substituindo aqui os valores, né, essa tensão vale 10, a resistência vale 8. E fazendo essa divisão, né, teremos 1,25, ok? Então, já temos aqui a componente estacionária e temos aqui a componente livre. Então, vindo substituir aqui nessa forma, teremos isto aqui, ok? Então, essa parte da componente livre vale essa expressão e essa parte da componente estacionária vale essa expressão, ok? Então, temos aqui isto aqui. Precisamos determinar esse A. Então, este A a gente determina usando condições iniciais, ok? Então, temos que saber algumas coisas. Então, sabemos que no indutor, né, a corrente não varia bruscamente. O que quer dizer que a corrente no instante da comutação é igual à corrente imediatamente antes da comutação e também é igual, né, à corrente imediatamente depois da comutação, né? Então, aqui o que vai nos interessar, né, é saber que a corrente no indutor, né, não varia bruscamente. O que quer dizer que a corrente, né, no instante t igual a zero é igual à corrente no instante imediatamente antes da comutação. Isso é em forma de expressão, podemos dizer isso aqui, que a corrente, quando o tempo é igual a zero, é igual à corrente, né, no instante imediatamente antes da comutação, que escrevemos zero menos, que estamos a dizer que é um tempo um bocadinho antes da comutação, ok? E também é igual à corrente imediatamente após a comutação. Isso aqui podemos também dizer que é igual, né, a I0 mais. Mas aqui o que nos interessa são essas duas expressões. Então, como nós sabemos que a corrente no instante da comutação é igual à corrente imediatamente antes da comutação, e aqui como está aberto antes da comutação, não vai estar a passar nenhuma corrente aqui. Então antes de nós fecharmos a chave aqui, não vai estar a passar nenhuma corrente, porque aqui está aberto. Então, essa corrente aqui antes da comutação vale zero, ok? Então, sabendo que quando o tempo é igual a zero, né, a corrente é zero, podemos determinar esse A. Então, é só aqui substituir por zero, né, porque a corrente vimos que é zero, e aqui onde tem T substituímos por zero. Então, teremos essa expressão. E daqui determinamos esse A. Então, essa parte de menos 4.000 vezes zero, né, dá zero. Então, fica E elevado a zero, que vai dar 1. Ok? Então, isso aqui passa para outro membro. Significa que A igual a menos 1,25. Então, já temos o valor de A. É só aqui onde tem A, substituímos pelo esse valor. Ok? Então, passaremos a ter isto aqui. Ok? Então, significa que a lei de variação da corrente aqui é esta aqui. Ok? Então, espero ter sabido dessa aula. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou estar a esclarecer. Então, muito obrigado. A gente se vê na próxima aula com mais conteúdos. E quem quiser adquirir máquinas de calcular, é só nos contatar para poder adquirir. Então, logo a seguir esse vídeo, vocês poderão ver a foto de algumas máquinas de calcular. Então, quem quiser as máquinas, é só nos contatar para poder adquirir. E quem ficou com alguma dúvida, também é só deixar nos comentários, nós vamos estar a esclarecer. Então, muito obrigado. A gente se vê na próxima aula com mais conteúdos e até lá.